Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 187 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o capítulo 14 do segundo livro dos Reis e o capítulo 25 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Segundo Reis 14, o reinado de Amazias de Judá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Sela na guerra, dando-lhe o nome de Joquiteel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás, ao que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás dele até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. O reinado de Jeroboão II de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Éfer.
porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isto. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fosse com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho, para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocaram um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá.
Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho, para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocaram um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás deles até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.